ceftriaxone 100 miligramas. Foi um ceftriaxone 100 miligramas quilo dia, e a gente foi observando a evolução. No dia 29, no D4 do ceftriaxone, ela estava febril, mas com manutenção de desconforto respiratório, uma piora radiológica importante, um HB de 10,3, um leuco de 7.000, caiu o leuco, né? Caiu o PCR também bastante, um ultrassom com aumento significativo do derrame pleural à esquerda, e a conduta foi uma drenagem torácica, usaram um dreno de pigtail, é diferente do que a nossa cirurgia faz no Alvorada, né? Geralmente eles usam dreno tubular, e adição de oxacilina, 200 miligramas quilo dia ao esquema. Foi feita também uma cultura do líquido pleural que veio negativo. Então, esse é o raio-x já no dia seguinte, já drenada, aquela pneumonia bem importante, né? Uma opacificação do hemitórax esquerdo praticamente completa. No dia 4, ela manteve febre diária. Então, esse raio-x foi do dia 30 de dezembro. No dia 4 de janeiro, ela tinha tido febre diária desde o dia 31. Em D10 de ceftriaxone, D6 de oxacilina, um HB de 11,3, um HT de 33, um leuco que voltou a subir, 16.900, uma plaqueta de 536 mil e um PCR que caiu, mas caiu bem pouco, né? Comparar a primeira queda de 40 para 20, a segunda foi praticamente irrisória, né? 28 para 21. Fez uma TC de tórax que veio com sinais de pneumonia necrotizante, vou rodar o filme aqui. À esquerda, associada a moderado acentuado derrame pleural. Teve uma abordagem, uma reabordagem cirúrgica com uma decorticação pulmonar e troca de dreno de pigtail para um dreno tubular, além de a troca de oxacilina para vancomicina 60 miligramas quilo dia. Então, correu o filme da Tom para vocês darem uma olhada, ó, uma classificação bem importante. Só tem um pulmão, né? Ó, de novo, para quem perdeu, uma classificação muito importante. E aí, no dia 4, pós-drenagem, a gente já vê um raio-x que está um pouquinho de melhoras já, e já tem até um pouco aerado ali, né? No dia 6, ela tem o último pico febril, lembrando que tudo isso foi no dia 4, né? Essa abordagem, tudo. Ela estava em D12 de ceftriaxone e D2 de vanco. No dia 13 de janeiro, a gente retira o dreno. Ela estava em D19 de ceftriaxone 7 dias depois, né? A febril 7 dias. E D9 de vancomicina, um HB de 9,5, um leuco de 5.800, uma plaqueta de 467 mil e o PCR que resolveu, né? 3,1. 3 dias depois, no D22 de ceftriaxone e D12 de vanco, a gente fez a transição para clavulin, 90 miligramas quilo dia. E no dia 17, com esse belo raio-x, que parecia que teria uma pneumatocele, né? Mas a gente vai acompanhar a evolução, foi de alta com mais 7 dias de clavulin para completar D28 do total. Ambulatorialmente, ela passou com a pneumo do hospital, que fez esse raio-x um mês depois, com uma melhora, assim, totalmente expressiva, né? Lembrando que ela já estava afebril há mais de 7 dias na alta, né? No dia 13 ela já estava 7 dias, dia 17 então foi praticamente 11 dias afebril. E um mês depois, esse raio-x foi meio que um achado, que estava procurando os exames dela, ela acabou voltando para o abdominal, repetiu o raio-x, e o raio-x continuou limpo. Então, esse caso ilustra bem algumas coisas que eu vou falar na aula, algumas coisas um pouco polêmicas, como a adição de óxido a esquema com derrame, é, alguns medos que a gente tem, né, de dar alta com pneumatocele, dar alta com abscesso, e a gente vai abordar isso ao longo da aula. Então, as complicações, né, são derrame pleural, empiema, doença multilobar, abscesso cavitário, pneumatocele, pneumonia necrotizante, fístula broncopneumônica, tudo isso são diferentes pontos de um mesmo espectro de evolução, né? Uma vez que aquela consolidação com aquela inflamação vai causar necrose tissular, isso vai se liquefazer em algum momento e aparecer essas coleções eventualmente. Não tem nenhum fator de risco claro para a gente predispor essas complicações lá no início, lá no pronto-socorro, a gente saber de cara qual paciente que vai virar um derrame, ou um empiema, ou um abscesso. A gente tem que ver na evolução mesmo. Mas a gente tem que pacientes mais velhos, acima de 4 anos, têm uma taxa maior de complicação. Isso está muito relacionado com a diferença de resposta imune. A partir dos 4 anos, a resposta imune já está um pouco mais completa do que antes, então provavelmente vai causar mais inflamação e predispor esses quadros mais complicados. E aí uma coisa que é sempre discutível, que é um dado mais americano, é a introdução da pneumo 13,
lá nos Estados Unidos é a vacina de escolha para pneumo, para A pneumococo. Juliana falou alguma coisa para você quando terminou lá? Oi, alguém está falando alguma coisa? Maite, deixar o telefone no mudo, Maite. Então, na introdução da pneumo 13 nos Estados Unidos, a gente viu uma diminuição das internações gerais por pneumonia, mas um aumento da internação de pneumonia complicada. É aquilo que às vezes a gente tem essa impressão, né? Parece que toda pneumonia que chega na UTI é uma pneumonia grave, é uma pneumonia muito feia. É, Então, isso dá aquele viés de seleção. As internações diminuíram de uma forma global e passou a internar mais as complicadas. Então, a gente só vê as complicadas acontecendo. A gente está um pouco longe disso, né? Porque aqui a gente está na pneumo 10 ainda, mas com uma grande taxa de vacinação de pneumo 10, que é disponível no SUS, mas a gente tem um pouco dessa impressão também, né? O momento da vacina é diferente, mas a impressão é igual. Que as pneumonias que chegam na UTI, que ficam graves, com drenagem, elas são mais frequentes. Então, os agentes de maior interesse para a gente, como que a gente vai pesquisar eles? Basicamente é cultura, ou PCR, né? Obtido por sangue periférico ou central, secreção traqueal, obtida principalmente pós-laringoscopia, né? Naquele momento de intubação, líquido pleural nas drenagens, lavado broncoalveolar, mais no contexto de identificação de agente, quadros muito graves, quadro que a gente tem uma evolução muito atípica, e sempre com baixa taxa de positividade, né? A gente vai identificar patógenos só em 15 a 20% dos casos. É, E os três patógenos de maior interesse, né? De maior, além do pneumococo, claro, que vai ser o top aí. Os outros três aí, nós temos os vírus, que é a etiologia mais encontrada em todas as pneumonias, inclusive nas radiologicamente confirmadas. Vou exemplificar cada um daqui para frente. O áureos, Staphylococcus aureus, né, que é alguns quadros rapidamente progressivos, mas são quadros raros e que sempre leva à questão, né, vale a pena cobrir empiricamente aureus, ou aureus resistente, que também a gente vai exemplificar um pouco mais. E micoplasma, que são aqueles quadros atípicos de evolução arrastada, tratamento bem controverso, é aqueles que geralmente morrem no PS, né? No PS a gente vai liberar com ácido, com claritro, realmente vale a pena dar esses antibióticos? Então vamos abordar um pouco disso. Sobre vírus, uma pesquisadora que eu vou falar bastante durante a aula, Felipe deve conhecer com certeza, é a doutora Cristiana Nascimento Carvalho, uma pesquisadora da UFBA, que acho que é a maior autoridade de pneumonia no Brasil, em pediatria, né? Ela é uma infectopediatra lá da UFBA. E esse estudo dela é um estudo bem velho, ó, 2008. Pensar que 2008 a gente provavelmente nem ouvia falar o que era um PCR e ela já estava fazendo um estudo com PCR em pneumonia. Ela investigou 16 vírus e bactérias entre 184 crianças hospitalizadas em Salvador. E o diagnóstico a etiologia mais encontrada foi encontrada, né, em 78% desses casos, sendo viral o mais comum, 60% dos casos eram virais, 42% bacteriano, e 28% era misto viral bacteriano, sendo que rinovírus 21%, streptopneumoniae 21% também, foram os patógenos mais encontrados. Então, ela chama a atenção da importância, né, dos quadros virais e por pneumococo nessas infecções. É um estudo bem antigo, e agora, com mais PCR que a gente faz, a gente tem mais ferramentas para encontrar muito mais vezes isso. Uma coisa muito interessante, né? Lembrar que a pneumonia viral, ela é uma causa principalmente em pneumonias que fazem imagem. Um dado que a gente não pensa muito, que a gente não raciocina muito disso no pronto-socorro, mas, e claro, você não concordo com você de dar antibiótico para esses casos, mas muitas vezes uma pneumonia lobar, uma consolidação pode ser só viral mesmo. Claro, a gente precisa de PCR para a gente fazer isso, e nem na UTI a gente tem um PCR, um painel ampliado de 16 vírus e bactérias disponíveis, né? Mas chama a atenção de que pneumonia viral é realmente a mais prevalente. Outro estudo americano, esse mais recente, vai avaliar as pneumonias que se hospitalizaram nos Estados Unidos, e aí ele traz esse gráfico no estudo. Então, mesma coisa, ó, nesse gráfico de cima, a gente vê o azulzinho mais escuro com um patógeno viral só, então ele sempre é mais comum. O viral, codetecção é o segundo mais comum. Bacteriano viral, o terceiro mais comum. Terceiro não, né? Às vezes até só bacteriano passa, em alguns casos, em algumas faixas etárias. E não patógeno também bastante grande. Então,
Viral ainda é uma faixa muito importante das pneumonias. E quando a gente vai especificar o patógeno, a gente tem vírus sincicial respiratório como o mais comum, o rinovírus como segundo lugar, quase empatadinho ali, o metapneumovírus humano, adenovírus, micoplasma, parainfluenza, influenza. Aqui é o Covid, né? Covid não, né? SARS-CoV, esse artigo foi antes da pandemia, então eram os outros coronavírus não Covid, pneumococcus, streptopneumoniae e outros aí. E aí, entrando um por um, dos outros, né? Do aureus e do micoplasma, falando um pouco de aureus agora, que é uma coisa que quem já discutiu comigo, que a gente fala bastante na UTI, né? A questão da oxa, vale a pena ou não cobrir de cara, essas coisas. Então, metade das... Gente, pedir para vocês desligarem o áudio, por favor. Tem alguém com o áudio ligado. Metade das crianças hospitalizadas com pneumonia complicada recebem cobertura para MRSA, segundo um estudo multicêntrico americano, que é o OXA-R, né? A gente vai dar vanco de cara, dar teico de cara nas primeiras 48 horas da internação. Então, assim, a prevalência dessas drogas nas pneumonias comuns é muito alta. Mas os estudos com detecção, igual aqueles estudos que eu mostrei antes, nota que é um agente relativamente raro. A gente consegue achar eles em menos de 10% dos casos complicados, nem todos os casos, né, dos complicados. E a maioria dos guidelines nacionais de pneumonia de outras partes do mundo não vai recomendar cobertura empírica. E eu vou trazer isso para o Brasil daqui a pouco. Tem esse estudo que é muito bonitinho, é um estudo que foi publicado no PIDJ, que é uma revista de infectopediatria da Sociedade Europeia, que é um estudo espanhol de 2022 que avaliou, ele pegou as pneumonias por Staphylococcus aureus depois da vacinação, antes e depois da vacinação por pneumo 13 ser instituída lá na Espanha. Essa vacinação foi instituída, se não me engano, em 2008 mesmo. E aí ela ficou de 2008 a 2012, mais ou menos. Depois ela saiu e volta tipo em 2015. É mais ou menos isso. Não sei se for muito preciso nas datas. E aí ela vai avaliar se o fato de ter dado pneumo 13 aumentou ou não a prevalência de áureos. E o que eles têm? Que durante o período aí de estudo, de 2008 a 2018, a gente vê do roxinho, o pneumococo, se vê sempre mais prevalente, mesmo depois da introdução da vacina, caiu um pouquinho no final, né? O verdinho piógenes, Streptococcus piógenes, que também é uma causa de pneumonia, um pouco mais incomum, né? E que está sempre, o pneumococo e o piógenes vai ter o mesmo padrão de sensibilidade de antibiótico, então a gente cobre com os antibióticos que a gente está acostumado. E o aureus, que vai ser esse azulzinho aí, vocês veem que não oscila, mas não cai, não aumenta, né? E aí, outro gráfico que eles colocam depois da introdução da pneumo 13, aí 2010, que foi introduzida, a gente não vê o aumento, a faixa azul aqui, a linha azul, é o de áureos, então sempre bem constante, e a queda do pneumococo, essa foi vista em grande quantidade. E também o piógenes bem baixinho, subiu um pouquinho no final. Além disso, eles vão fazer algumas comparações das pneumonias complicadas por aureus e por pneumococo. Ele pega todas por aureus, ele faz esse estudo, né, e pega as complicadas e vai fazendo algumas comparações. No grupo aureus, a gente tem pacientes mais jovens, uma média de 8 meses contra uma média de 34 meses, com significatividade estatística. O grupo pneumococo também recebeu mais terapia empírica adequada. Isso é meio óbvio, né? Porque os antibióticos que a gente dá é para ele mesmo. E maior taxa de complicação no grupo pneumococo. 69% contra 50%, com P não significativo aí, mas a gente vê essa maior taxa presente. Maior incidência de necrose pulmonar também, entre pneumococos, 32 contra 5,9, e o grupo pneumococo com PCR mais elevado. Então, o que traz isso tudo? Que aquele papo de pneumonia com derrame áureos, pneumonia com derrame áureos, ela tá certa até a página 2, né? A pneumonia com derrame é classicamente relacionada ao pneumococo e a gente tem que cobrir principalmente pneumococo. E ainda vou dar mais alguns exemplos mais para frente. Além disso, a gente tem esse artigo mostrou uma alta taxa de resistência à clindamicina, 12,5%. É um dado que também é encontrado em outro estudo e que eu também vou comentar mais para frente. Aí, entre os atípicos, essa parte é uma parte que interessa mais o pessoal do PS. É, Atípicos, micoplasma, clavinófila pneumoniae, são mais comuns em escolares com idade maior de 5 anos, diferentemente dos vírus respiratórios, que a gente vai ter aquela transmissão em uma semana. Se alguém tem Covid, se alguém tem uma influenza, em uma semana, 5 dias, todo mundo de casa já está infectado, né?
No caso do atípico, a transmissão intrafamiliar é baixa e lenta, então uma questão de 3 semanas de período de incubação para a transmissão pegar todo mundo aí numa mesma família. É um quadro diferente, é um quadro subagudo, com febre e tosse de 7 a 10 dias em piora progressiva, associado com tosse seca e coriza incomum. Então, aquela paciente que chega corizando, com raio-x infiltradão, que vocês dão ácido, que vocês dão claritro, talvez não seja a melhor escolha. Um raio-x com consolidação lobar infiltrado intersticial é o mais comum. A gente tem um diagnóstico principalmente por métodos moleculares, mas também tem sorologia, apesar da sorologia não ser muito boa, né? Mas faz o diagnóstico. E o tratamento vai ser os macrolídeos, né? Clarito, ácido, que não tem evidência que isso modifique a história natural da doença. Isso é muito importante. Estatisticamente, o que a gente tem de estudo, de trabalho, fala que reduz a febre em um dia, muito pouco, né? E o consenso é tratar apenas se casos confirmados ou complicados. Então, tem três artigos que eu vou trazer sobre isso. O primeiro é esse tratamento, esse do Pediatrics, de 2014, até que velhinho, né? 10 anos, quase. Ele vai avaliar, fazer uma revisão sistemática do tratamento. Então, a eficácia do uso do macrolídeos no tratamento de micoplasma é incerta e as recomendações, principalmente em livro-texto tradicional de infecto, de pediatria, são variáveis. Tem alguns que mandam colocar, tem alguns que deixam essa dúvida no ar, e as evidências disponíveis em artigos, estudos, ensaios clínicos são bem conflitantes. Os dados sobre a real taxa das pneumonias por micoplasma, eles são inconclusivos. Os macrolídeos, infelizmente, né, são a classe de antibiótico mais prescrita em clínicas pediátricas nos Estados Unidos. São mais de 6 milhões de doses anuais para sintomas respiratórios sem indicação clara. A maioria dos estudos incluídos na revisão sistemática não mostra benefício clínico em se adicionar macrolídeos. Alguns artigos, eles vão sugerir uma redução estatística, mas clinicamente relevante, não clinicamente relevante na duração da febre, e, e a maioria desses estudos forneciam evidências de baixa qualidade. Então, conclui-se que a revisão sistemática não traz evidência que suporte o uso efetivo de macrolídeo para pneumonia por micoplasma. Aqui, aquele gráficozinho que é o clássico das meta-análises, dos ensaios clínicos randomizados, que a gente tem o diamante aqui, que ele fica do lado do favorece tratamento, mas ele corta o zero, então a gente considera que o estudo não teve significatividade estatística. Depois a gente tem outro artigo, esse artigo é brasileiro, de novo, da doutora Cristiana, lá da UFBA. É um artigo também, esse é mais novo, 2017, mas é um trabalho muito grande, e foi um trabalho bem trabalhoso, que ela vai avaliar a infecção aguda por atípico numa coorte de pacientes que recebeu amoxicilina. Então, eu vou falar rapidamente sobre ele, para a gente entender o que que ela fez. Ela pegou pacientes entre 2 e 59 anos, e 59 meses, desculpa, no PS, com pneumonia não complicada, que tinha indicação para ir para casa com amoxicilina por 10 dias. E aí, eles pegaram esses pacientes, coletaram uma amostra de sangue no D1 e no D14 da infecção, pós-tratamento, e fizeram uma realização de um IgM para micoplasma e para clamídia. Clamídia é clamidófila, né? Os pacientes foram analisados por telefone no dia 2, 5, 14 e 28, em busca de sinais de alerta, que seriam febre persistente, taquipneia, e se ele voltou e foi internado, mesmo que em outro serviço. E o objetivo dessa avaliação é buscar falha de tratamento. Foram 787 crianças envolvidas. O diagnóstico por IgM aí foi de 86 crianças por micoplasma, que eram quase 11% da amostra, e também quase 11% para clamidófila. E a falha de tratamento, se houvesse falha de tratamento, identificada nessas ligações, nos dias 2, 5, 14 e 28, eles iam substituir por amoxicilina. Iam substituir a amoxicilina, né? Então, a taxa de substituição foi baixíssima, foi 3,5%. Então, 787 crianças que entraram no estudo só trocou a amoxicilina, só precisou trocar a amoxicilina em 3,5%. Então, o que eles concluíram? Que mesmo com o diagnóstico de pneumonia atípica, não houve falha de terapia nos pacientes que receberam amoxa. Portanto, a gente não deve cobrir empiricamente na terapia inicial o atípico. Não é um caso que essas crianças não teriam uma evolução diferente se elas recebessem é, o macrolídeo, entendeu? Então, mesmo com antibiótico que não é ideal para aquele agente, a criança evoluiu bem, sem falha de tratamento. É bem interessante esse artigo e reforça tudo isso de não dar
ácitro e claritro no PS para as pneumonias. É, e tem esse outro artigo, que é um artigo africano, foi feito na África. A gente tem grandes eixos na África de pneumonias, né? E esse artigo vai avaliar o efeito de uma dose de ácido na, no carreamento, né? Na colonização por pneumococo e a resistência dele. Então, a gente tem eles fizeram uma distribuição, desculpa, em linhas gerais, né? Eles fazem uma distribuição nessas regiões de ácido bianualmente. E isso foi responsável por reduzir mortalidade nessa região. E, no entanto, a gente vê que tem um aumento de determinantes genéticos de resistência a macrolídeos nessas regiões que recebem ácido aí 2 vezes por ano. Então, esse estudo vai pegar e vai fazer uma análise fenotípica de cepas de pneumococo que receberam só uma dose de ácido por meio de suave, né? Eles davam a ácido, coletavam suave nasofaríngeo com 14 dias e depois com 6 meses. Pegaram 450 crianças, 230 caso, 230, 220 controle. O caso vai receber ácido, o controle recebeu placebo, e a taxa de colonização, a princípio, era de 44%. E aí eles viram que uma única dose levou a um aumento de curto prazo na resistência à eritromicina, ou seja, se é resistente a eritro, é resistente a ácitro e claritro. E uma resistência de oxa e clinda foi maior também no grupo ácido e no grupo que recebeu ácido. Então, mostrar os gráficos para vocês para a gente ter uma noção melhor. Então, aqui, crescimento de pneumococo, né? O pneumococo na narina da criançada. No grupo placebo, aqui antes do tratamento, com 14 dias e com 6 meses. O grupo placebo tinha um pouquinho menos, o grupo ácido tinha um pouquinho mais. Depois que a gente deu o ácido, vejam que o grupo ácido cresceu bem menos. Não diminuiu a taxa de pneumococo no nariz da criançada. E com 6 meses, voltou ao normal. Então, reduz transitoriamente apenas. Quanto à resistência, o uso de ácido aumentou a resistência à eritromicina com 14 dias e depois volta ao normal com 6 meses. Isso aconteceu também com clindamicina e com oxacilina. O que eu trago disso? Que a gente ficar dando esses macrolídeos talvez induzam resistências transitórias nos patógenos ali. Então, pega uma criança que está com quadro viral, a gente dá ácido de cara, 15 dias depois, 2 meses depois, a criança vai lá, um mês depois, a criança tem uma pneumonia por pneumococo. A gente está perdendo espectro e efetividade de outras drogas, de oxa, de clinda, de eritro, de macrolídeo mesmo. Então, a gente está transformando aquele pneumococo numa bactéria mais resistente por algum momento. Então, isso também é uma coisa para a gente considerar do uso indiscriminado de macrolídeos para a gente. Então, tem esse aumento na resistência aí a curto prazo, mas sem a manutenção depois. Mas agora pensa naquela criança que está vindo todo mês no PS, que já tomou ácido mês sim, mês não. Então, a gente acaba mantendo isso daí por mais tempo. Em linhas gerais, o tratamento agora. Esse é um gráfico que está num artigo dessa professora lá da UFBA, que ela vai comparar diferentes guidelines, né? De diferentes países. Então, vamos dar uma olhada em linhas gerais. Finlândia, ela usa a moxa, é a escolha, macrolídeo simicoplasma suspeito. Estados Unidos, não devem ser prescritos rotineiramente, a menos que tenha uma infecção bacteriana suspeita, criança saudável completamente imunizada, com doença leve, né? Amoxicilina, considerar macrolídeo para escolares e adolescentes, se alterações sugestivas de atípico. No Reino Unido, menor que 2 anos, com sintomas leves, não usar antibiótico. Se diagnóstico claro, amoxicilina. E se falha terapêutica, adicionar o macrolídeo ou suspeita de uma infecção por atípico. Já no Japão, eles sugerem amoxicilina com ou sem clavulanato, ou sultamixilina, não temos, né? Ou uma cefalosporina de amplo espectro, que seria o ceftriaxone. No Canadá, amoxoral. No Brasil, amoxoral. E se falha, clavulin, ou cefuroxima, ou eritromicina. Na África do Sul, amoxicilina. E pela Organização Mundial da Saúde, amoxicilina ou ceftriaxone nos casos graves. Aqui no Brasil, eu fui atrás disso, de onde vem a oxa? Porque, ó, até aqui não fala nada de oxa, no mundo inteiro ninguém usa oxa. De onde veio isso da oxa? Vem disso daqui. Foi um guideline da sociedade da SBP, lá de 2004,
que era outro momento, né? E a gente tem esse fluxogramazinho, que eu acredito que seja daí que veio esse negócio da oxa para o derrame. Olha o que ele fala: diagnóstico de prova de pneumonia em maior de 2 meses, menor de 2 meses é sepse, né? Então vem aquele esquema de AMP amica, AMP genta, né? Ou ampicilina com ceftazidima, blá blá blá. Maior de 2 meses, tratamento ambulatorial, vai com a moxa. Se suspeita de atípico, adiciona uma éritro, né? A gente nem mais tem éritro direito. Depois de 48 horas sem melhoras, escalona para clavulin ou uma cefalosporina de segunda. Então seria um Zinat, né? Vejam como que é mais tranquilo isso daqui. 2004, né? Outro momento de uso de antibiótico. Pneumonia grave, a primeira opção sempre penicilina cristalina ou ampicilina. Muito grave, oxa com clorofenicol ou oxiceftraxone. Se não houver melhora, considerar vanco e ceftraxone. Então, é daqui que vem. Pneumonia muito grave, oxa mais ceftraxone. Por que que eles usavam isso daqui? A gente estava em outro momento, a gente não tinha tantos dados sobre MRSA, sobre pneumonia por áureos. Então, assim, é aquela pneumonia que você não quer errar. Mas o paciente que a gente está internando, igual aquela paciente lá do caso, ela estava em D6 de oxa, e isso não impediu que o derrame prosseguisse, que o PCR tivesse não andando. E a gente teve outro caso na UTI bem recente que estava com oxa, acho que um ou dois casos, né? Não lembro se os dois meninos estavam. Mas o fato de você adicionar oxa, a gente não está ganhando espectro e é uma coisa que é meio redundante. Outro artigo aí, esse é o guideline da Sociedade Americana, Academia Americana de Pediatria, que ele traz primeira linha AMP, alergia à penicilina ceftriaxone, alergia a beta-lactâmicos levo. Se você quiser cobrir oxa resistente, você vem para esse lado, Clinda ou Vanco, mas tem uma letrinha aqui na Clinda. Quando a gente vai colocar essa letrinha, ele fala que a sensibilidade à clindamicina varia de região para região, e a vancomicina é recomendado em áreas que a clindamicina é resistente, né? Que a resistência à clindamicina no Aureus MRSA é alta. E no Brasil, o que a gente tem? A gente tem alguns artigos, coloquei só um. Esse é um artigo de Porto Alegre, que ele vai avaliar a resistência de antimicrobianos aos Aureus isolados nos hospitais do sul do Brasil entre 2014 e 2019. Eles acharam 117 MRSA isolados que exibiram uma resistência a pelo menos um dos beta-lactâmicos, nos quais taxas altamente resistentes a eritro, cipro, clinda. Existe um mecanismo de resistência que quando você é resistente a um, você é resistente a todos. Então, se você dá ácitro, você perde cipro e clinda, que é um pouco daquilo que eu falei lá atrás, né? Lembra que você deu macrolídeo e você ficou resistente à clinda e à oxa também. Então, a nossa taxa de MRSA é clean da R, grande parte, né? Mais igual naquele outro artigo espanhol também, ele acha mais de 12,5%. Aqui também. Então, não vale a pena estar pensando em escalonar. A Clinda não é uma boa para pneumonia com derrame. E aí a grande polêmica, né? Alguns de vocês já devem ter visto. Esse é o Cireva, que é um serviço de notificação de doença pneumocócica invasiva. Ela vai avaliar pneuma, hemófilos e moraxela principalmente. E a gente tem a saiu esse mês, né? Faz uns 15 dias. Esse rosinha é os dados de 2022. Eu coloquei hemófilos influenza, apesar de não ser o foco da aula, né? E não fazer tanta pneumonia invasiva, mas a gente viu uma diferença da suscetibilidade à ampicilina, né? Antes a gente tinha, ó, 20% das cepas resistentes, isso de 31. O Cireva tem algumas peculiaridades, né? É só doença invasiva, tem alguns hospitais sentinelas que mandam cepas dessas bactérias isoladas para eles analisarem, e aí eles fazem esse levantamento. O que a gente vê geralmente? É que essas bactérias, esses centros são centros grandes. Aqui em São Paulo são Menino Jesus, Darcy Vargas, USP, Hospital São Paulo. Então, são centros de referência que vão acabar acumulando os casos mais graves. Então, talvez a gente tenha um viés de seleção, né? Só seleciona o mais grave e aí prejudica muito os dados, porque os dados vão ser muito graves. Então, não dá para a gente exagerar e falar que essa é a verdade daqui para frente. Acho que isso daqui é mais para o paciente internado mesmo, que a gente tem que pensar no que a gente vai botar de terapia inicial. Então, para hemófilo, o que a gente tem? Um aumento da cepa, aumentou bastante, né? Dobrou aqui nessa faixa etária de interesse nosso, até 59 meses, e depois essa daqui, que é até 14 anos. A gente tem um N baixo em relação a esse ano, rosinha esse ano,
E a sensibilidade, o N de resistência está praticamente igual, né? Se a gente for comparar, 23%, 19,4%, não chama muita atenção, continua a AMP-S, então dá para a gente usar com tranquilidade aí a Moxa na dose de 50. Ceftriaxone, a gente teve um perfil bem igual, né? Ó, continua 0% de intermédios e resistentes. E aqui que pega para a gente, né, o pneumococo, cepas não meningias, a penicilina, a gente teve um aumento na resistência, aumento expressivo, né? A gente olha 54 casos, né, em até 59 meses, aqui teve 84, 70 era 22 e 125 era 0. Isso chama bastante atenção. Então, um aumento expressivo do encontro dessas penicilina resistentes aí, que vai falhar com a amoxicilina mesmo. E mesmo na dose de 90, então para eles a escolha acaba sendo ceftriaxone, por isso que as pneumonias graves a gente usa ceftriaxone. E aí, para a ceftriaxone e para pneumococo, a gente também viu um aumento da resistência, né? Principalmente esse suscetível aumentando a exposição, que para a gente implica clinicamente em dar ceftriaxone 50 ou 100. Tem um aumento importante, aí ó, a porcentagem era 3,9, subiu para 52% na faixa etária de maior interesse, que é até 60 meses, né? Então, isso a gente tem que pensar, não vai mudar muito a proposta daqui para frente, mas a gente tem que pensar se a gente está realmente acertando e talvez isso mude daqui a alguns anos. Mas a proposta de tratamento empírico eu vou apresentar daqui a pouco, não traz grandes diferenças do que a gente já faz. Mas é um dado, né? Estamos prescrevendo muito antibiótico, estamos aumentando a resistência dos patógenos. E aí, droga por droga, vou passar rapidamente, ceftriaxone com ou sem oxa, né? Ceftriaxone é a primeira opção para tratamento EV nos Estados Unidos, devido às altas taxas de resistência à penicilina. Então, nos Estados Unidos, eles já estão nesse momento, né? Nesse momento que a maior parte das cepas estão aqui. Na suscetível à penicilina vai estar como resistente. Então, a escolha vai ser ceftriaxone lá. A associação de oximacrolídeo lá está indicada em situações especiais, né? Que é suspeita de áureos ou atípico, ou geralmente isolamento de áureos, né? Quando isola mesmo áureos e a oxa é sensível, eles usam oxacilina. E tem aquilo, né, que eu sempre falo, que vocês já devem ter ouvido algumas vezes de mim, ceftriaxone tem ação efetiva in vitro contra o áureos oxassensível. Fui atrás de dados para isso, a gente não tem muita coisa, principalmente um estudo que avalie pneumonia que recebeu oxa e que recebeu ceftriaxone oxa e comparar os desfechos aí. Mas a gente tem essa meta-análise que é um estudo em adulto também, mas dá para a gente tentar extrapolar algumas coisas, o ceftriaxone versus a oxa para tratamento de oxa-S. É uma revisão sistemática com meta-análise que não teve diferença de eficácia entre ceftriaxone e oxa, drogas anti-estáfilo, MSSA, com menor risco de toxicidade relacionada à oxa. Estudos de farmacodinâmica sugerem que uma dose eficaz para oxa, para ceftriaxone, é 2 gramas de 12 em 12, isso para adulto. Mas não tem muito como a gente transpor para a realidade. Essa dose maior talvez seja o nosso ceftriaxone 100, que é o que a gente já usa. Então, o Guideline Brasileiro de 2005, que pede o uso de óxido, é uma evidência antiga, outro cenário para uso racional de antimicrobiano. Pensar que aquele paciente que recebia ceftriaxone lá em 2005 era aquele paciente que estava assim, gravíssimo na sala de emergência, insuficiência respiratória franca, pneumonia bilateral. O ceftriaxone era o filé mignon ali, a gente não usava tanto naquele momento, né, como a gente usa hoje. Ele era um antibiótico mais para pneumonia hospitalar, para coisas a mais, assim, era a penicilina para todo mundo, né? Outra coisa que favorece eu não querer a prescrição de óxido, a baixa taxa de incidência de áureos, né? Lembra que eu falei lá atrás, menos de 10% das pneumonias são por áureos. Se for para escalonar, que seja para a gente aumentar o espectro para pegar um oxacilina resistente. E aí a opção vai ser vanco, teico. Falando dos outros clindamicina, está sugerida lá naquele guideline da AP, mas como estratégia de escalonamento, mas, né, vantagens, vai cobrir piógenes, alguma ação para áureos aí, mas a cobertura para anaeróbio, né, que também é bem questionada, a gente tem discutido isso um pouco na UTI, tem dados mais recentes falando para a gente preferir metronidazol pelas desvantagens, que são a ação predominantemente bacteriostática, vale a pena ter uma infecção invasiva grave,
e você escalonar com uma droga bacteriostática que não vai ajudar a matar, vai só paralisar, alta taxa de resistência a MRSA, a MSSA, principalmente a MRSA, né? Então a gente tem entre os áureos muita resistência aí na clínica. E aí a gente, além disso, tudo que eu falei, você vai estar escalonando com uma droga que talvez seja ineficiente, o descalonamento é ruim, porque a gente vai deixar com Clinda VO para casa, muito caro, né? Faz muita diarreia. Então são dados aí que Clinda também não é uma boa, se for para escalonar, melhor ir para Vanco, melhor ir para Teico, e o uso de Clinda está hoje mais restrito para aquelas condições de choque tóxico, que a gente tem a questão do choque tóxico, aquela descamação, aquele quadro clínico de choque tóxico. Lembra que a gente teve um caso ano passado, né? Que estava super indicado o uso de clínica. E o clavulin. Aí eu trago um artigo, né, de Botucatu, meio velhinho, mas é bem legal esse artigo e bem inovador. Ele vai comparar dois grupos aí. Ele vai pegar pacientes de UTI com pneumonia grave e vai dividir os grupos em grupo que recebeu ceftriaxone com oxa, grupo que recebeu clavulin. Aí eu trouxe mais diretão aí as conclusões, os resultados. Os grupos não diferiram estatisticamente por idade, sexo, isso na randomização, né? O tempo de melhora da taquipneia foi menor no grupo com clavulin do que no grupo com oxaceftriaxone. E a estadia hospitalar também, e não teve diferença significante entre os dois grupos para melhora de febre, para melhora de O2 e para aumentar o espectro de antibiótico, nem a frequência de derrame pleural. Então, eles sugerem, eles concluem, né, que ambos tratamentos são efetivos em pneumonia grave e de 2 meses a 5 anos, mas o único desfecho que favoreceu a amoxicilina com clavulanato era o tempo de melhora da taquipneia. Então, assim, a gente vê que a gente não está errando. Isso que é mais importante, né? Se você prescreve só clavulin para o paciente internado de cara, você não está errando em deixar a oxa, em relação à oxaceftriaxone. Bem interessante esse trabalho. E aí as propostas de tratamento empírico, né? Paciente sem complicação, a proposta é aquele paciente de pneumonia, que chegou no pronto-socorro, tem uma imagem, tá bem, tá estável, não tem saturação, não tem nenhum sinal de alerta, né? Então a gente vai embora com a amoxicilina, 50 a 90. Vigente o Cireva mais novo, sugeriria para vocês tentarem dar sempre agora a amoxicilina 90 miligramas quilo dia de 12 em 12 por 5 a 7 dias. Se não for possível, se for muito ruim para o paciente, for aumentar muito a dose, tenta 50 mesmo. Se o paciente, principalmente, não tiver uso prévio de antibiótico, tenta a amoxa de 50. Paciente com internação sem complicações, isso eu falo sempre pro pessoal do PS. Vamos com AMP. Aquela pneumonia que não é muito feia, um infiltradinho pequeno, não usou antibiótico. Vai com AMP, manda com AMP, se piorar a gente troca, a gente vai acompanhando e vai vendo o dia a dia, né? Transiciona para VO quando melhora a clínica laboratorial para amoxicilina. Agora, o paciente internado com complicação, a escolha vai ser o clavulin, que a gente não tem disponível, mas seria uma opção interessante. Ou ceftriaxone 100 miligramas quilo dia, essa não tem discussão, tem que ser ceftriaxone de 100. Se tem complicação, se é aquela pneumonia extensa, multilobar, tem um suspeito de derrame, é aquela pneumonia muito grande que você pensa, puta, vai derramar, vou ter que fazer um ultrassom daqui uns 2 dias. E agora o paciente internado com complicações e sem melhora clínica, a gente vai associar de cara vanco e teico. Então, nada de óxido. E o paciente segue sem melhora clínica, a gente vai lá e troca esse ceftriaxone por tazo e mantém vanco ou teico, depende um pouco a gente vai avaliar caso a caso, mas essa é a proposta. E a identificação do agente etiológico em hemocultura, secreção traqueal, líquido pleural, tratamento direcionado, fica tudo mais fácil, né, quando encontra alguém e já era. E as complicações, né? Então, a gente tem algumas complicações que eu vou tratar. Primeiro, pneumatocele e abscesso. Na pneumatocele é uma fina parede que fecha um espaço cheio de ar, né? Ela vai ocorrer da consequência da necrose do parênquima, seguido de um alargamento ocasionado pela obstrução. Então, vai ter aquela necrose, vai sobrar ar ali dentro, tem uma obstrução lá fora, e isso deixa aquele ar preso ali. A tendência é a reabsorção espontânea em algumas semanas ou meses, mas a persistência tem risco aumentado com complicações como pneumotórax e superinfecção. E aí vamos trabalhar um pouco nos critérios para a gente ficar tranquilo ou preocupado com esses riscos aí.
E não existe nenhum consenso ou guideline da literatura que fala o que a gente vai fazer. Mas existem alguns fatores que sugerem a necessidade de abordagem. É um artigo bem velho, um artigo turco que sugere um algoritmo apropriado e é bem legal. É um jornal de pediatria cirúrgica, em 2005, bem velhinho, e ele traz esse daqui. Então, o pneumatocele, ele vai dividir em simples e complicada. A pneumatocele simples é aquela que não tem sintomas, até 50% do parênquima, e com bom segmento, né? Aquele paciente que vai seguir numa boa, você vai ver ele no ambulatório, tem um pediatra bom, tem um pneumo bom, e vai ser seguido. Se o paciente tiver esses critérios, até 50%, nenhum sintoma e o follow-up garantido, segue o follow-up, pelo menos por 6 meses, e espera a resolução. Agora, um abscesso, que é uma pneumatocele complicada, né? Quando ela junta líquido ali dentro, vira um abscesso, ou aquela que tem mais de 50%, a gente vai ver se persiste aquela parede fina. Se persistir for um abscesso, cirurgia. E agora, outro nível de complicado aí, a gente tem sintomas persistentes, mais de 50% de envolvimento, atelectasia grave, fístula, a parede fina e mantida, né, que é um risco aumentado para o pneumotórax, se for muito grande, e uma tolerância de follow-up, fazer aqui IGCD é a radiointervenção, a percutânea. Se for inefetivo, cirurgia. Então, quem que a gente... Isso tudo para falar que a gente deve se preocupar com pneumatoceles com sintomas, com maior de 50% de desenvolvimento. Um dos pacientes da UTI agora teve, né, uma pneumatocele com mais de 50% e evoluiu mal, precisou ser abordado. Ou atelectasia severa, grave, e fístula, que é o que a gente mais teme. E o tempo de tratamento, né? Nem todas as complicações têm orientações de manejo bem estabelecidas, aí a gente entra num campo que é muito empírico, a gente não tem nada que fale é tantos dias para derrame, é tantos dias para abscesso, não tem. É mais caso a caso e sentindo o paciente. Então, não tem nenhum estudo definitivo sobre tempo de tratamento em crianças, a gente tem uma revisão sistemática para pneumonia com derrame ou empiema, e que avaliou o tratamento cirúrgico e não cirúrgico e encontrou um tempo médio de tratamento de 12 dias em cirúrgicos e 21 dias de não cirúrgicos. Então, a gente trata mais tempo o paciente que é não cirúrgico, mas quando a gente opera, a gente muitas vezes tem um aumento aí de internação ou de possíveis complicações. E estudos comparando diferentes antibióticos pelo mesmo período usam 14 dias, sem recorrência após a suspensão. E as comparações entre o grupo pneumosensível e resistente à penicilina não mostram a diferença no tempo de tratamento, o que sugere, né, que essas cepas resistentes não requer que a gente trate por mais tempo do que a gente já trata, né, porque a gente tem isolado um pneumo resistente, um pneumo sensível, numa mesma pneumonia que a gente tem que dar mais antibiótico. Os livros-textos sugerem 2 a 6 semanas, né, é bem amplo para a gente avaliar caso a caso. Os critérios para transição vai ser paciente afebril, provas inflamatórias baixas e dreno retirada pelo menos 48 horas. E o tempo de tratamento é geralmente individualizado. Abscesso pulmonar, não tem nenhum estudo definitivo também. A maioria dos estudos refletem a experiência de grandes centros ou são séries de casos, né? Estudo retrospectivo polonês, esse avaliou nesse centro na Polônia entre 2007 e 2016 os abscessos pulmonares. O tempo médio de antimicrobiano foi 41 dias, variando entre 60 dias nos cirúrgicos e 38 nos não cirúrgicos. Isso que eu comentei com o pessoal do TI. Quando a gente mexe ali, quando a gente mexe principalmente no abscesso pulmonar, em alguns centros, a gente vê que nos cirúrgicos a gente dá mais antibiótico e mantém mais tempo internado. E nos não cirúrgicos a gente dá menos tempo de antibiótico. Então, talvez mexer no abscesso ali, abrir, fazer uma drenagem percutânea, talvez espalhe o foco e aumente a inflamação, e o que atrasa um pouco o tratamento. 50% dos pacientes do estudo tiveram remissão radiológica completa e o tempo médio da regressão foi de 84 dias, muito tempo, né? Então, assim, a gente não vai dar antibiótico 84 dias, são 3 meses de antibiótico. Então, a gente vira o que é osteomielite, né? O que a gente faz geralmente é acompanhando e tentar tranquilizar a família, que tem aquele abscesso ali, a gente vê aquele abscesso, mas o paciente está bem, está febril, o PCR está baixo e se mantém por isso. Outros trabalhos vão sugerir uma duração de tratamento entre 24 e 40 dias, e se o abscesso for maior que 6 centímetros, manter até resolução e estabilização de tamanho.
outros trabalhos, isso é muito empírico, é aquela opinião de especialista, manter o antibiótico até você ver nível. Quando você não vê nível, você já tira o antibiótico. Mas assim, relevância zero de evidência e de significatividade disso. E em todas as séries de casos, não são relatados nenhuma sequela pulmonar nos pacientes após o segmento com o pneumologista. Então, sim, fiquem tranquilos, os pacientes seguindo bonitinho, não traz nenhum problema. E era isso, gente. Alguma dúvida? Tô vendo que tem dois chats aqui, vou dar uma olhada. Tu tá lascado. E aí, Vini, manda. Vini, boa apresentação. Eu acho que assim foi muito explanativa em relação a muitas coisas, mas também que criou algumas dúvidas em relação a isso, tá? Eu acho que você elucidou um monte de coisa que nós teríamos dúvidas. É uma situação que cada vez mais vem acontecendo no com o nosso PS. Eu já me antecipo à primeira dúvida. A gente usa a azitromicina demais? Ah, a gente vê bastante, né? O pessoal do TI aí vê bastante. Tá. E aí você me E fala que tem que prescrever, que a maioria dos casos é viral, né? Mas no pronto-socorro você prescreveria antibiótico na dúvida? na dúvida, sim, mas prefiro uma moxa. Essa é a Então, questão. você falou, botar amoxicilina para os casos, não é isso? Isso, se for tratar alguma coisa, é melhor tratar de verdade. Moxilina, clavulin. Porque tem muita gente que já começa com clavulin. Você acha que deve ser amoxa primeiro e depois pensar em escalonar ou já ir para o clavulin? Depende de caso a caso, né? O paciente usou antibiótico recente, se acabou de vir de uma moxa nesse mesmo mês, a gente vai com clavulin. Mas o paciente que está bem, está estável, vai para a moxa normal. Acho que esse é o principal parâmetro aí para gente ir se pautando. Tá. Terceira pergunta antes de eu ir para o grupo. Você está querendo conhecer a doutora Cris? Quem é a doutora Cris? Da Ah, você Bahia. conhece a doutora Cris? Oh, gente boa, foi minha preceptora. Tá? Gente, alguém tem alguma pergunta que queira fazer para o Dr. Vinícius, o Vini? Alguns não conhecem, ele é uma pessoa super acessível, um pouquinho carrancudo de vez em quando, mas gente boa. Tá todo mundo encabulado, é? Pri, você que gosta de falar, Oi, tô aqui. Então, eu acho legal que hoje eu virei aquela pessoa que ouve podcasts. E aí eu tava ouvindo um podcast da Sociedade de Pediatria Paranaense e eles estavam falando sobre pneumonia, na verdade, assim, sintomas respiratórios, desconforto, síndrome gripal e pneumonias na infância, né? E eles estavam falando exatamente isso, que eles têm visto também aumento de crianças com pneumonias complicadas nas internações, porque a gente tinha bem menos antigamente, tinha algumas sim que evoluíam com necrose, drenava, ia para cirurgia, melhorava em 15 dias, mas que eles têm visto aumento das crianças com pneumonias complicadas. Lá eles estavam conseguindo tipar os pneumococos, né? Então a gente sabe que depois da vacina da pneumo. Primeiro começou com a pneumo 7, acho que foi 2010, se não me engano. E aí depois, agora a gente tem a pneumo 10 no SUS e a pneumo 13 na rede de particular, né? E que eles estão conseguindo tipar pneumococos nessas pneumonias complicadas, né? Por PCR. E aí eles têm visto o aumento de pneumococo 19, que tem acho que se não me engano, 19, que tem na pneumo 13, mas que não tem na pneumo 10, né? Então, eu achei super legal, assim, porque a aula do vídeo de pneumonia, né? E tava ouvindo esse podcast aí deles falando, e a gente às vezes não consegue nem pegar esse pneumococo nessas secreções, né? Nem em hemocultura, né? É muito difícil a gente conseguir pegar uma criança que tem uma pneumonia com pneumococo e também nas nossas últimas pneumonias que foram todas drenadas desde que eu entrei no Alvorada, acho que a gente não conseguiu pegar nenhuma também. Mas eles estavam falando do aumento de pneumonias complicadas e eu não sei se todo mundo tem essa mesma impressão que eu, sou mais nova, né? Entrei na UTI faz pouco tempo, mas desde a da pediatria, não vi, eu vi um ou outro paciente, né? Hoje eu tenho visto vários, assim, pelo menos dois pacientes, um paciente por mês aí internado em UTI com pneumonia complicada, com ou sem drenagem. Não sei se é essa a opinião de vocês. E não sei se isso tem a ver um pouco com a vacinação, que apesar da gente diminuir a chance de alguns pneumococos que são mais resistentes e são mais invasivos, também há o uso indiscriminado de antimicrobianos, né? A gente acaba passando antibiótico para qualquer coisa no PS.
E não sei se tem a ver também muito com a pandemia, né? Eles têm essa mesma opinião que eu, que eu não sei se as crianças foram menos colocadas em contato com vírus e bactérias aí na pandemia, assim como as mães, e eu não sei se parece para mim que as crianças estão mais graves de 2 anos para cá. Não sei se é essa a opinião de vocês também, não sei nem se vale a discussão aqui. Mas acho que é isso. Não, é isso mesmo. Vini, outra Acho que a situação. Você gente, falou que a acho que a gente pneumatosfera é a... detecta menos porque a gente coleta no momento errado, né? Muitos pacientes já chegam com antibiótico antes da hemocultura. É o nosso PS também favorece isso, né? Você abre um protocolo sepsi e o antibiótico chega antes dos exames, muitas vezes. Então, acaba sendo mais dúvida. comum isso. Você abordou que na pneumatosfera, quando aborda, a estadia é mais precoce. Porém, no quadro de abscesso é mais prolongado, não é isso? O tempo de antibiótico numa pneumonia complicada é menor, Aham. no derrame, entendeu? Você sugeriria uma abordagem mais agressiva ou mais conservadora? Eu acho que é caso a caso. Acho que é segurar o máximo que dá e quando não dá, operar. Mas isso num derrame, né? Num derrame. Aquele lá é aquilo do derrame. Numa necrotizante vai seguir o abscesso. É o que a gente tem discutido, né? Que esses dois pacientes que a gente tem agora, talvez eles fiquem mais tempo, né? Então, por exemplo, um deles operou na sexta passada, tá fazendo febre ainda. Eu espero isso? Espero. Não acho que é tão absurdo isso, não. Mas assim, foi uma cirurgia grande, necrosectomia, mexeu no pulmão, tirou parênquima ruim, sabe? É diferente. Então, o tempo é menor nos empiemas, quando você drena. Mas quando você faz uma necrosectomia mesmo, tira lá tecido ruim, faz decorticação, a gente vê uma evolução mais arrastada. Tá. É uma pergunta que você meio que respondeu na sua sugestão em relação à antibióterapia por interna. Ampicilina tem seu espaço ainda? Tem, com certeza. É o que eu sempre falo, né, pro pessoal lá no PS, quando eles perguntam qual antibiótico na pneumonia. É meio assim, no olho, né? A pneumonia tá feia, aquela pneumonia meio hemitórax, vai com ceftriaxone. Mas aquela pneumonia que tá sujinha, que você tá na dúvida se é viral mesmo, o paciente já veio 200 vezes, mesmo que acabou de usar ampicilina, PCR é baixo, mesmo que acabou de usar moxa, PCR é baixo, deixa uma amp. É fácil para descalonar, é fácil para a gente tirar, dá tempo de esperar um quadriplex, não precisa expor o paciente a um ceftriaxone, entendeu? Então, acho que isso é muito caso a caso também, mas é muito no olho. Então, aquela pneumonia que não é a pneumonia horrorosa, vale a pena a gente deixar só a ampicilina mesmo e já era. Pergunta. Ceftriaxone sempre 100, né? Sempre sem. Porque a gente está até ali, ele me perguntou aqui, e realmente a gente está vendo cada vez mais resistência intermediária, complicações relacionadas quando o paciente é mais complicado, que o pessoal bota a ceftriaxone a 50 e não evolui o paciente. O fluxo que a gente espera não fica do jeito que a gente gostaria. Então, sempre manter ceftriaxone a 100, não? Acho que para pneumonia, sim. Para itu, alguma infecção de pele, uma otite, beleza, dá 50. Então, aquele moleque que, otite supurada, uma otite que você viu que é uma otite mesmo, tem um abalamento, tem hiperemia, acabou de vir de amoxa, ou acabou de ter um quadro viral, aí, beleza, deixar 50. Mas pneumonia grave, que você acha que vai derramar, aquela pneumonia extensa, aí é 100 mesmo. Itu, aquelas 600, 800 mil de células, intrito positivo, tem sintomas, o bebezinho, febre sem sinais, urina por sonda bonitinha, deixa 50 também, não tem problema não. Mas porque a gente tá pensando em E. coli, tá pensando em outras coisas, sabe? Tá pensando em hemófilo, moraxella, e a resistência é muito baixa para eles. Mas pneumonia, pensou em pneumococo, pensou em infecção invasiva, meningite, pneumonia grave, aí é 100 mesmo. E a última pergunta para acabar, para causar discórdia. Metronidazol pulmão? A Ari estava perguntando isso hoje. Tem um trabalho mais recente, acabei não colocando ele, mas depois eu mando para vocês, que fala de pneumonia aspirativa, ceftriaxone metro, ao invés de ceftriaxone clínica. É aquilo, pega pulmão sim, pega bem, o metronidazol é um antibiótico que penetra bem em qualquer lugar, de cérebro a abscesso cerebral a abscesso abdominal ou muscular, e assim, dá para usar pensando que tem anaeróbio. Hoje em dia a gente só cobre anaeróbio em duas situações, praticamente, né? Alguma coisa que vai cobrir boca
ou alguma coisa que vai cobrir trato gastrointestinal, né? São as duas únicas orientações para o metronidazol. Quando a gente pensa em anaeróbio mesmo. E é a mesma coisa para clínica e outros. Mas é isso. Infecção invasiva, a gente prefere não usar clínica. Agora, se for uma infecção de pele, um abscesso de pele bonitinho, uma celulite, aí beleza, aí com clínica. Uma osteomielite até, dá para tentar usar clínica? Dá, mas a taxa de resistência é alta. Você pode errar mais do que acertar. Acho que você vai acertar mais uma infecção de pele mesmo, uma celulite simples, um abscesso cutâneo, sei lá, de joelho, de membro, sabe? Pronto. Alguém tem alguma última pergunta para fazer para o Vinícius, gente? Eu. Ô, Ó, Vini, o que você acha de Bactrim? Bactrim a gente não usa há muito tempo para pulmão, né? Por causa da Não, outra mesma coisa resistência. da clinda, bacteriostática. Tá. Que a gente não usa há muito tempo, né? Muito, muito tempo. Mas É. você ainda acha que tem alta taxa de resistência? Não, acho que não. Acho que não. É mais pela questão O Cireva tem bacteriostática. Bactrim. O Ó, o Cireva que tem que tem Bactrim, Bactrim? não é ruim, não. Hum, a questão, legal. a questão do uso dos macrolídeos, né, que induz uma resistência transitória, não é isso? Isso. Os demais necessariamente induz uma resistência transitória que acaba piorando a percepção da coisa, é isso? Não, resistência transitória, você vai criar um problema, né? Vamos supor que o paciente recebeu 3 doses de ácido no mês. Se ele tiver uma celulite, aí a resistência transitória seria para clinda, para outros. Ele não analisou se resistência transitória para tudo, né? Só para alguns antibióticos. Mas essa resistência transitória pode prejudicar o tratamento eventualmente. Tá certo, então. Gente, 9 Pera aí h só um instantinho. Ó, Pri, dá para ver a tela? dá. Esse daqui é pneumococo Dá. bactrim. Ó, taxa de resistência até que alta, né? Na nossa faixa etária, aí 58% das cepas de pneumo. Isso no Cireva novo. 80% dos casos. Beleza. 58% dos encontrados. Então, não é uma boa também, não. Aí o Bactrim seria mais Itu, Oxomelite, infecção de pele, mas para áureos mesmo, para pneumococo não. Tá. E acabando, a última pergunta, assim, Staphylo aureus antigamente era uma outra realidade em relação à atual, é isso? Depende do que você está falando. Você está falando em relação ao uso de óxido para essas situações, que você falou que eram os 2004, que era um consenso na SBP, mas que a gente não viu nos demais protocolos, conforme o tempo foi passando, o seu... Isso que eu quis dizer um pouco de outros tempos, é assim, era uma época que a gente raramente usava ceftriaxone. Então, Vanco era o paciente mais grave do hospital, entendeu? Mero não existia. Então, a gente tinha Oxa, entendeu? E aí, na pneumonia grave, que você não sabe o que que é, num rincão aí do Brasil, que você não vai garantir um ceftriaxone, vale a pena dar Oxa. Tanto que o esquema era oxacloranfenicol ou oxaceftriaxone. Então, é isso que eu quis dizer de outro momento, sabe? É outro momento não de resistência de aulos, mas é outro momento de uso de antimicrobiano. Então, você pode usar aquilo. Hoje, a gente já sabe que o espectro é parecido, que a taxa é muito baixa. Então, frente a isso, não vale a pena. Mas é aquele combo, né? É, principalmente a galera da UTI muitas vezes traz esse combo. Pneumonia está com ceftriaxone, derramou, bota oxa. Por isso que eu trouxe aquele caso também de entrada. A menina estava D6 de oxa, não mudou nada. Na UTI a gente teve um dos meninos drenados aí, D7 de oxa, não mudou nada. O menino continuou com PCR alto, fazendo febre. Então, assim, adianta a gente dar um antibiótico de 6 em 6, manipular o catéter 4 vezes ao dia a mais, para dar uma droga que não é eficiente. Se for para usar 4 vezes ao dia a mais, é melhor dar uma Vanco, que também vai dar a mesma coisa, oferece um espectro melhor, entendeu? Essa que é a questão da Oxa, de que outro momento de uso de antimicrobiano, é o que tinha na época. Então, e é um guideline da SBP para o Brasil inteiro. Então, é isso que eu quero dizer, entendeu? Tipo, a Oxa dá para usar mais tranquilamente e mais facilmente nessa época do que hoje. Hoje a Oxa não é nenhuma uma escolha assim relevante para a gente no pronto-socorro, né? Ninguém pensa, nossa, vou botar Oxa aqui, vou internar com Oxa monoterapia. Não. Tá certo, então, gente.
9 6, 1 hora de apresentação com as perguntas. Vinícius, muito obrigado pelo tempo disponibilizado. Gente, muito obrigado pela presença. Vai ser disponibilizado no YouTube essa gravação, tá certo? E mês que vem, quem é a nossa palestrante é a doutora Priscila, inclusive, né, doutora Pri? Tô fugindo. Não, vai ser você, tá? E aí a gente vai disponibilizar no grupo. Tô pausando a gravação.